Sejam muito bem-vindos ao Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Galera, eu tô emocionado aqui. Eu fiz questão, da gente gravar esse episódio com a Letícia Pavim e com a Jaqueline Vécio, porque elas são duas mulheres que viajam para destinos inusitados, conhecem lugares extraordinários e colocam e metem a cara mesmo no mundão. Vocês já assistiram 2 episódios com elas e eu falei assim, eu preciso gravar com vocês mais uma vez, assim, fazer mais um bate-papo, porque a gente impressiona muitas pessoas, assim, ouvir as histórias de vocês, como que vocês começaram a viajar e chama muita atenção, né? Eu acho que o espírito que vocês carregam aí na viagem de vocês diz muito sobre a conquista de cada uma, né? Eu gostaria de fazer a primeira pergunta assim, tanto para Jaque quanto para Letícia, assim, ó. Qual que é a essência da viagem? Qual que é a essência? O que mais te motiva? O que motiva vocês, assim, quando vocês viajam, assim, sozinhas, assim? Eu vou dar um exemplo bem chucro, assim, é a comida, é o idioma, é a experiência, é a capacidade de eu me virar sozinha, além do Oceano Atlântico, além do Oceano Pacífico, o que seria? Eu sempre, antes de mais nada, é me conectar com as pessoas do lugar. Ouvir as histórias, estar com as pessoas. Eu sempre, em todos os lugares que eu vou, eu sempre procuro conversar com os locais. Pode ser a coisa mais simples, tudo no café, no restaurante. Eu quero saber, eu quero ouvir o que eles fazem, o que eles comem, o que eles gostam de fazer. Qualquer lugar. Isso acho que até mesmo aqui no Brasil, se eu for perto da minha casa, eu vou querer saber. São as pessoas. Eu acho que especialmente, né, Letícia, as culturas muito diferentes, acho que mais forte isso, porque a gente, não adianta, todo mundo tem um preconceito na cabeça de alguma coisa. Quando você vai para um lugar, você quebra 1 milhão de paradigmas. Assim, quando você fala com as pessoas, não existe maneira, não tem guia que te ensine mais do que as pessoas. Assim, número 1, turistar é maravilhoso, mas são as pessoas. Isso me motiva. Sim, totalmente. Para mim é muito a minha tríade, né? Que é de explorar realmente esse conceito de expandir os meus 5 sentidos. Que isso é uma coisa muito que eu aprendi com o meu amigo indiano. A gente estava num parque e ele falou: você está se desenvolvendo da melhor forma aqui na Índia. Eu perguntei o porquê, né? Ele falou: você está expandindo os seus 5 sentidos totalmente. Você não conhece a língua, você não conhece a nossa culinária, né? Enfim, foi citando tudo. E aí foi quando nossa, é verdade, sabe? E assim, por isso que a gente, quando vai pra um lugar tão diferente, a gente fala que parece outro mundo. Porque realmente você tá expandindo tudo. Você nunca viu, tocou, comeu aquilo, sabe? Sentiu aquele cheiro, ouviu aquela língua. Então isso é muito incrível. E aí minha segunda parte da tríade é o de conectar, né? Com as pessoas. Eu amo ouvir as histórias das pessoas. E eu decoro no detalhe as histórias mirabolantes e tão diferentes da minha realidade. Eu acho isso tão extraordinário. E também amo me conectar com animais. Eu adoro ali conhecer os animais. Eu amo cachoeira, mar, essas coisas da natureza. E também a minha terceira parte, que é o de transformar. Então, realmente, por onde eu vou, eu sempre busco agregar alguma coisa, transformar, impactar de forma positiva ali no lugar que eu vou. Seja no lugar que eu vou ou como eu estou mostrando com o meu conteúdo para as pessoas. Porque no final do dia, eu quero tanto que mulheres tenham coragem, né, de viajar. Sem dúvida. E também quebrar os estereótipos. Então, quando eu fui pra Índia, pro Egito, né, você já foi pra Índia. Sim. O pessoal era, nossa, você vai morrer, as piores coisas do mundo vão acontecer. Nossa. Mitos, né? E mostrar Vários, que sim, tem seus perigos, sim, tem suas questões. Sem dúvida. Mas eu não tô falando pra você vender sua casa no Brasil e morar nesses lugares. Eu tô falando que vale a pena você passar uma semana, E os turistar perigos, lá. se a gente for aqui atravessar a rua, a gente pode ser atropelado ou ser assaltado aqui do lado, né? O perigo mora do lado da nossa porta, né? Sabe o que eu achei engraçado? Ela tocou num ponto aqui, é por isso que eu falo, nada é por acaso a gente tá aqui hoje juntas, né? Ela usou a palavra-chave pra mim, que foi, acho que mais me chamou a atenção, a gente tá falando de Índia, que eu também fui recentemente, que na Índia você não tem 5 sentidos, você tem 20. Uau. É impressionante, porque assim,
é tanto estímulo que é físico, né? São tantas cores, é tudo é absurdamente diferente. Então, assim, as cores são diferentes, as músicas, vivo, né? Vacas nas ruas. as vacas, os bichinhos nas ruas, E animal as sagrado, né? pessoas, né? O idioma, os sabores são absurdamente. Então, você sai muito da sua zona de conforto. E não adianta, né, Muito. Jaque, assim, ó, a gente, pra quem tá nos assistindo, eu sempre falo assim, ó, ela pode até entender assim, uau, mas enquanto a pessoa não viver isso, ela não vai ter noção da dimensão. E perto, assim, ó, eu tenho uma história, e de várias histórias, né, juntas vocês têm 55 países, né, eu tô indo pro meu 30º em breve, e uma história muito inusitada que eu tive contato com a cultura indiana, só pra vocês entenderem que isso me marcou muito. Eu estava em Nashville, fiquei em um hostel, 2 indianos me perguntaram pra mim sobre o cristianismo. Você fala, pô, mas quem me pergunta sobre o cristianismo? Nossa, olha Eu isso. expliquei pra eles. Aí eles me contaram sobre o Deus mantenedor, destruidor, construidor da Índia, todos os... E aí ele falou assim, ó, vamos pegar uma marmita e vamos comer na ponte? Vamos. Fomos na ponte, comemos marmita. Gente. E depois ele, vamos lavar a mão na fonte? Aí apertei a cultural dele, a gente gosta de fazer isso. Falei, vamos. Vamos. E assim, ponto, essa é a história. Essa é a história, só que os papos filosóficos, né? Os papos a respeito da estrutura da sociedade deles, que eu tive ele comendo com eles na ponte ali, o grau de confiança, cada um contando a sua vida. E depois lavando a mão na fonte, que era um costume deles. Isso eu tava nos Estados Unidos, né? Não tava nem lá no... Sim. Isso pra mim já é um negócio assim, mind-blowing, tipo... É muito mind-blowing, só quem vive exatamente. que guarda essas experiências, né? E sabe o que é engraçado? Que em viagem, mesmo a gente que vai sozinha, você sempre se conecta com alguém, né? Sempre faz um monte de gente. E eu uso um termo que eu falo, amigo de viagem, é um amigo que você faz, você fica íntimo, assim, em meia hora. Você começa a compartilhar coisas absurdamente importantes, porque viagem é muito intenso. Não é que você é um amigo que a gente tomou um chopp e hoje acabou. Você fica lá dias junto, o tempo todo. Então, assim é exponencial. Vira, tipo, teu melhor amigo em um dia. Parece que a maior distância geográfica entre vocês, parece que o laço de amizade ele fica mais assim, forte, né? Sim, Você tá vivendo um negócio, no instantinho você começa a compartilhar coisas da sua vida pessoal que você não falaria, talvez, para um amigo aqui no Brasil em anos, né? E numa viagem você fala, né? Não, na Índia eu fiz muitos amigos, né? Eu fui pra 20 lugares. Todos os lugares eu fazia algum amigo. Acho que você deve ter reparado quão amigável eles são, né? Nossa, eles são doces E, pessoas. nossa, me levavam na casa da família deles, e aí banquetes e presentes. Gente, E aí olha num isso. hostel, eu fiz uma grande amiga, que inclusive a gente tem 2 tatuagens juntas, essa e uma aqui, que foi a que eu fui pro Sri Lanka com ela depois. A gente ficou uma semana no hostel juntas, e aí depois eu fiquei na casa dela nos meus Ela é últimos dias. indiana? Indiana. Mora em Mumbai, só que a gente se conheceu em Bangalore, no hostel de empreendedores. E aí eu fiquei na casa dela, ela nunca tinha viajado pra fora, e aí ela confiou pra ir comigo pro Sri Lanka juntas, e ela veio pro Brasil me visitar, Olha, ficou um que mês demais. aqui em outubro do ano passado. Demais isso, Sim. né? Eles são muito amigáveis mesmo, é verdade. Eu fiz amizade com os canadenses quando eu estava em Budapeste, daí eu fui com eles pra Viena, e eu não iria pra Viena, eu ia pra Suíça. Aí meu amigo foi pra Bratislava. Você que ele mudou queria por causa pra dos Bratislava. amigos? Mudei por causa deles. Jura? Porque a primeira viagem que eu fiz lá atrás, eu percebi que eu estava muito amarrado. E eu lembro que num hostel em Estocolmo, uma menina, ela estava acordada 1h da manhã, a gente tava voltando da rua, e eu perguntei pra ela, 1h da manhã, eu olhei e falei, você tá procurando passagem? Ela, sim, porque as passagens promocionais abrem. Eu falei assim, mas como assim? Pra onde você quer ir? Dela, pra onde o que aparecer de barato. Meu Deus. Falei, nossa senhora. Olha o Desapegada. desprendimento. É sobre desprendimento, isso, entendeu? né? Então é sobre É isso. sobre isso, é muito desprendimento. Ela deu risada, 5 euros Polônia. Eu acho que era isso na época. 5 euros, 7 euros. Eu achei um absurdo. Nossa. Falei, não pode ser. Começou a arrumar as coisas dela. E foi? Foi. Pegou um trem, do trem para o aeroporto. Meu Deus. Aquilo ali pra mim, então, quando eu encontrei esses canadenses lá, eu fiz amizade com eles, falaram, vamos pra ir com a gente pra Viena. Eu falei, vamos. E foi. Na outra viagem eu já não tinha marcado. Sim. Normalmente, qual que é o costume que eu tenho? A passagem de ida e de volta agora. Lá no meio eu me viro, entendeu? Tá. Você Se vai, surgir, vai andando, se vai surgir andando. oportunidade, eu vou. Se não surgir oportunidade, eu vou seguir o meu roteiro que eu tenho em mente. E isso daí a gente cresce muito, né? Você conhece muitos amigos, conhece lugares inusitados, dá uma experiência de vida, assim. Não tenho nem o que falar. É só pra quem tá na estrada, quem tá viajando, tem noção do quanto enriquecedor é isso, né? É verdade. Amigos que você traz pra vida toda, né? Tem vários amigos de viagem que eu levei trouxe pra vida toda. Até hoje eu tenho contato, você falou agora, teve uma parte de um roteiro que eu fiz quando eu fui pra Turquia. Uma parte do roteiro foi com um grupo e tal, né?
E eu, na época, todas as pessoas, tinha muita argentina naquele grupo, muita. E todas tinham tipo 60, 65, né? Na época eu tinha 40, então era tipo, pra elas eu era tipo uma criança, né? E eu lembro que elas falavam assim, e elas só, e coincidentemente várias falavam, elas tinham, só faziam isso, só juntavam todas, juntava essa galera que é tipo eu viúva, ou separada e tal, juntavam elas, viajavam para uns lugares do nada. Faziam só isso, depois estava aposentada, né? Podia fazer só isso. E na época também eu tinha recentemente perdido meu pai naquela época, também eu estava num momento muito difícil da minha vida. Pessoas que eu tinha acabado de conhecer já sacaram que eu estava meio triste. Gente, tive conversa sobre aquele momento que eu estava vivendo que até hoje eu lembro. Eu trago comigo hoje, eu falo, gente, eu estava num momento lixo da minha vida, muito difícil. E essas que mal me conheciam, mas como você se conecta rápido na viagem, né? Isso é impressionante. Só quem viaja sabe, né? Tanto como E eu acho que a gente fica muito aberto, né, Letícia? Já que a gente fica muito aberto a... Eu me lembro que eu tomei uma lapada de um rapaz, ele tava na Romênia, daí ele falou assim, você conhece... Eu encontrei ele na Romênia, ele era de Israel, daí perguntou, você conhece o Chile? Na época eu não conhecia. Falei, não, ele já olhou espantado assim, ele falou, cara, você tá do lado do Chile, você não conhece o Chile. Aí ele me deu uma descascada na broderagem, assim. Ele falou, cara, como que você não conhece o Chile? Eu já morei até em Florianópolis e tal. Deu, nossa senhora, isso em Brasov, no interior da já Romênia. tinha morado aqui? Ele já tinha morado em Florianópolis. Gente. E assim, a gente conversou sobre tudo. Filosofia, religião, sociedade, futuro do mundo. Tudo que vocês imaginam. Então, e depois ele viajou comigo também, assim. Mas talvez você estivesse num grupo de amigos. 2, 3, 4. Beleza. Né? Um amigo teu não gostou ali. Vamos já para outro lugar. Vamos... E quando você tá sozinho, você tá aberto a absorver tudo. É verdade. Sim, ter todas Observar as e absorver, né? Exatamente. Isso quando você vai com amigo é diferente, não é a mesma coisa. Sim. Você fica muito mais fechado. Ai, eu amo essas conversas, assim, que você Na vai tua conhecer. turminha, né? Isso certamente. Uma vez eu cheguei, tinha uma discussão geopolítica foi no hostel, acho que foi de Estocolmo. Ou foi de Budapeste. Teve uma roda assim, daí eu cheguei, comecei a arrumar minhas coisas, daí... Não, porque o presidente, não, porque a sociedade... Falei, eu vou mergulhar nesse assunto aí. Tem algum sul-americano aí? Não, então eu posso me sentar? Não, beleza, quer cerveja? Quero, vamos conversar aqui. Ficamos lá, sei lá, 2 horas conversando sobre sociedade. Sabe? São experiências assim que a gente fala, a gente pode ter isso aqui no Brasil, mas... sei lá, quando você viaja e são outras culturas diferentes, é outra percepção que as pessoas têm, né? E eles acham muito interessante a tua percepção também. Sim, uma coisa que eu achei muito curiosa, né? Nós, brasileiros, a maioria, né, tem muito medo dos países africanos. Aí, primeiro, né, que falam, tipo, África, como se fosse uma coisa só e não 54 países. Exato. E aí, isso também era um dos grandes motivos que eu queria mostrar, né? Que é muito além de pobreza, perigo e que não é um país. É um continente. Exato. E quando eu tava lá, eu tava no Quênia, eu tava numa mesa, assim, conversando com pessoas de muitas idades diferentes. E aí começaram a falar assim, nossa, eu jamais deixaria minha filha ir pra América do Sul sozinha, porque lá é muito perigoso. E aí eu falei assim, nossa, gente, e a gente tem a visão que aqui é muito perigoso. Toma. E aí, assim... Toma essa. E eles falando... Não, mas eles falaram assim que a visão deles é que, assim, não pode vir pra América do Sul. Não existe vir pro Brasil sozinha, que você vai ser assaltado, as piores coisas. Enquanto aqui a gente também fica com essa visão. Então todo mundo fica com uma visão ruim, ao invés de ir lá e deixa eu ver mesmo, sabe? É diferente, tem outros pontos. Mas uma coisa que eu reparei muito forte, que aqui no Brasil a gente tá com um grande problema, não sei aqui em Curitiba, mas em São Paulo, de não pode mexer no celular, né? E você não pode mexer no celular. Já me roubaram 4. Nossa, meu Deus. Tipo assim, uma coisa que eu fico muito em choque é que é mais fácil eu viajar sozinha pra Índia, que eu fiquei 3 meses lá na Índia, do que minha amiga quando ela veio pra cá, indiana, em outubro. Porque sem mim, ela falou assim, não teria dado certo. Por quê? Primeiro, a gente não tem os tuk-tuks, tal, que é super baratinho. Então, Uber é caro. Aí ela teria que ficar pegando Uber todo momento. Não pode andar na rua, ela não sabe falar português. Não vai conseguir falar com as pessoas. Não pode usar o celular enquanto está andando. Então, assim, complicado. Aí tá no metrô, aquela coisa mais vulnerável sozinha, mas mesmo assim tem que ficar mexendo no celular. Então é muito difícil uma pessoa que não fala português turistar aqui, sabe? É muito mais fácil estar desbravando a Índia sozinha. A gente se colocar no lugar do outro quando você viaja, é isso. Eu viajando muito, eu vejo isso. Como o Brasil é difícil para as pessoas viajarem. Muito. E é tudo longe, né? É impressionante como a gente não... É tudo...
É tudo, acho que talvez por isso, acho que especificamente porque você não pode usar o celular na rua, então você não tem o Google Maps. Você podia até não falar português, mas usava o Google Translator, que a gente faz isso Sim. fora. Não, eu vou dar um exemplo. Vocês falaram Índia. Vocês pegaram um trem na Índia, né? Peguei. Eu não peguei. Você não pegou, Eu não você pegou peguei. trem. Mas independente disso, como que eu... Será que eu consigo... O Japão, eu atravessei o Japão de Shinkansen, né? Trem-bala. Sem falar nada. Peguei trem na Bulgária, peguei trem na Romênia, peguei trem na Hungria, peguei trem na Alemanha, peguei trem na Holanda. Eu também E aí chega no lugares. Brasil, É, entendeu? Então assim, daí já começa por aí. A Tailândia recebe 10 vezes mais turistas do que o Brasil. E olha o tamanho da Tailândia. sim. Eu achei curioso que isso, quando eu fui algumas vezes conversando pela Europa e tal, todo mundo usa transporte público, né? É extremamente eficiente, né? Então, e eu lembro que uma vez, eu não lembro exatamente em que lugar que eu estava, alguém comentou comigo assim, nossa, eu estive no Brasil diversas vezes, porque vinha muito ao Brasil a trabalho, e falou, gente, como vocês usam táxi, Uber lá, isso aqui é coisa de rico. Ninguém usa Sim, táxi, Uber aqui, a gente usa trem. Porque metrô. o coletivo É, tem uma funciona boa lá. infraestrutura, né? Ninguém usa. Em São Paulo tem, né? O metrô tem. Não, o metrô é bom. É super bom. Mas eu acho né? que essa barreira da língua Mas o idioma. é acho que uma sim, questão. sim. Porque, assim, sinceramente, em São Paulo, falando, os restaurantes de luxo, assim, muito caros, alguns vão ter um menu em inglês. Exato, mas a verdade. maioria, a gente não tem placa em nada, né? Na Não, Índia, até Copa tudo. do Mundo o Brasil não estava pronto para recepcionar turista. A Copa Tem do Mundo e placa a Olimpíada deu um inglesa, up, não tem. né? Aquele eixo ali, Rio, São Paulo, talvez um pouco Sim. Curitiba, que teve a Copa. Sim. Mas isso daí realmente E um as país pessoas com sentem. tanta coisa para fazer. É. Que tem muita coisa para fazer aqui, né? No Brasil, muita coisa, mas não Meu é, Deus. não é amigável ao turista. Sozinho é É muito muito difícil. complicado. Tem que estar sempre com um guia ou com uma agência, alguma coisa assim. É. E fora dá pra você se virar bem até. Na Tailândia eu fiquei uma boa parte sozinha lá. Claro, meio perdida, né? Meio assim, tipo, eu não entendi direito o que estava acontecendo, mas aí pegava o Google Translator, que muito pouca gente falava inglês, mas eles falavam e ia me virando, né? Aqui é realmente. Acho que a gente não poder usar o celular, acho que muda o jogo, É né? uma grande questão. O que eu falaria para as pessoas que vêm pro Brasil, né? Se elas saíssem desse eixo Rio-São Paulo, viessem para cidades um pouco menores do interior, assim como a gente discutiu em outros episódios, Sim. também talvez tivesse a sensação melhor de segurança, talvez, né? Dependendo do Acredito estado, que sim, eu acredito. dependendo do lugar, né? Eu sempre recomendo para as pessoas quando eu encontro durante as viagens, de onde você é? Você é brasileiro? Sou. Falei, cara, vai pro sul do Brasil, cara. Conheço o sul do Brasil também. Sim. Você vai pro Rio de Janeiro, você vai para São Paulo, talvez você vai para Salvador, talvez vai pra Amazônia. Sim. Vai para Lençóis Maranhenses. Tá entendendo? Vai pro Planalto Central, vai para Bonito, vai para Florianópolis. Tá entendendo? Eu tento exatamente isso. Quando eu cheguei na Romênia, falaram, cara, o Castelo do Drácula é em Brasov, tem Sighisoara. Sighisoara é uma cidade medieval, um patrimônio da Unesco. Uma cidadezinha pequena. Me perdi, a gente parou numa estação de noite. Delícia, né? Perrengão, assim. Foi uma das viagens mais incríveis, mas assim, porque a gente foi pro interior, entendeu? Sim. E é isso que eu também tento falar, tento mostrar. A gente, infelizmente, essa é uma visão do Brasil, mas eu sempre tento vender também a parte boa do Brasil quando eu viajo. Não, é incrível. Acho que eu, sinceramente, Sabe? o Rio de Janeiro, pra mim, tá um dos lugares que eu mais amo no mundo. Eu acho incrível. Eu amo São Paulo também, é uma cidade. Só que assim, acho que o que eu sempre pega é a violência. Você tá sempre meio tenso, né? Sim. Sempre, o tempo todo, você tá meio em alerta, você acaba. Tem muita coisa maravilhosa pra fazer e todo mundo gosta. Agora, é interessante. 55 países juntas. Qual que foi a primeira coisa que vocês valorizaram do Brasil depois que vocês começaram a viajar? Comida japonesa. Gente, Eu sabia que ia ser comida. eu amo, eu sou viciada em comida japonesa. E eu sofro, de verdade. Lá fora, nossa. Já foi pro Japão? Não, ainda não. Vou. Diferente de comida japonesa. Eu acho que lá eu não vou sofrer. Mas, de verdade, nós brasileiros, a gente faz muito bem comida japonesa. Nossos hambúrgueres são muito bons. Ai, nossas massas também são muito boas. A gente faz comida muito E bem. você, Jaque? Comida. Comida. Eu também. Comida. Eu acho que poucos lugares do mundo se come tão bem como se come aqui. Nossa. E eu acho que também pela variedade, a qualidade. Eu como muito comida saudável, com muita fruta, muito legumes. E aqui a gente tem uma variedade infinita, né? Tem muito lugar do mundo, vai pra Europa, eles não têm hábito de comer fruta, por exemplo. Não tem legumes, é tudo massa, batata, carne, né? Sabe um negócio que eu achei interessante? Comida. Eu comecei a valorizar alguns pontos turísticos amo nossos, comida. às vezes, assim, pontos turísticos da nossa própria cidade. Sem Assim, dúvida. A gente começa, às vezes a gente coloca, o americano, ele é especialista em fazer essa caneca virar um ponto turístico, né? Isso é impressionante. Aqui caiu um é. meteorito há 10 anos, aqui uma pedrinha vira um ponto turístico, né? E vários países eu percebi que tem pontos turísticos riquíssimos e alguns que você fala, legal,
Mas É você tá lá verdade. e você fala, pô, eu não valorizo. Às vezes pontos turísticos tão importantes no meu país, né? Isso foi a segunda coisa, assim, que eu comecei a valorizar. Não sei quanto Eu vocês. turisto muito em São Paulo, muito, muito. Ah, São Paulo, qualquer lugar que eu vou no Brasil, eu vou aqui em São Paulo, moro lá. Eu faço muita coisa o pessoal fala coisa de turista, né? Eu conheço todos os museus, todos, já não fui infinitas vezes. Eu vou em todas as exposições, eu gosto, porque tem muita coisa para fazer. Eu desfruto do turismo na minha cidade quando eu tô lá também. E acho que todo mundo tem que fazer isso na cidade que mora, né? Tem que aproveitar o que tá por ali mesmo, eu concordo. Eu sempre falo também para as pessoas de. Eu sou de Recife, né? Então eu Não sempre tem sotaque falo. nenhum de Recife, Com nenhum. 7 meses eu fui morar em Ribeirão Preto. Aí por isso, mas minha família tá lá. Mas eu sempre falo assim: você já ouviu falar de Fernando de Noronha? Aí eu mostro foto e eles ficam: Nossa Senhora. meu Deus, isso é no Brasil, Noronha, tal. eu já fui 3 vezes pra Noronha e lá sempre tem gringo. Ah, eu imagino. Noronha tem a galera. Assim, obviamente que não é nada comparado a outros países, mas é um lugar que eu já vi muito australiano. A galera vai por conta do surf, né? E mergulho principalmente. Né? Mas eu fiz amizades de gringos aí em Fernando de Noronha. Ai, que legal. E o brasileiro Você é caro, né? Fernando de Sim. Noronha. Eu nunca fui pra Nunca Noronha. fui. Sim, é caríssimo. É bem Caríssimo. caro. Mas Então deve você ser mostra Noronha incrível. pra eles? Eu nunca fui, mas eu mostro, porque assim, eu fico valorizando. Aí isso também é uma coisa que eu faço muito, de. Eu tenho esse conceito de quebrar os estereótipos dos países que eu vou, mas ao mesmo tempo eu também tô quebrando os Sim, do Brasil. verdade. Então, quando eu tava no Quênia, nossa, que ódio que eu passei, um gerente lá do hotel, sabe todos os estereótipos que são errados do Brasil? Ele falou. Então, eu falei que sou brasileira, ele, olá, minha amiga, muitas graças. Eu, uhum. E eu tava com o ministério, né? Então eu não podia nem dar patada, então eu tinha que ser muito Sim. educada. Aí ele começou a falar: fica de olho, meio que segue o Maradona, agindo como tipo se o Maradona fosse nosso. Aí eu. Vai pra Buenos Aires. Aí ele falou assim: porque é a capital do Brasil, Rio de Janeiro. Aí eu. Gente, Aí foi todos. quando eu corrigi, eu falei assim: a capital é Brasília. Aí ele. Você não falou assim, eu falo português, não espanhol? Então, aí uma amiga minha falou assim: é porque ele continuou. É porque ele era uma pessoa que não era muito agradável, então eu só queria sair de perto. Aí uma amiga, ele continuou falando isso, aí ela falou: né, o espanhol, no Brasil fala português. Aí ele continuou, assim, acho que ele não sabe a diferença mesmo. Mas é isso, toda vez que alguém fala assim: não sei o quê, porque o Brasil. Fala espanhol. Não, o Brasil fala. Aí fala, o Brasil fala brasileiro. Não, é português. É o nosso português, tem variações. Aí eu vou sempre tentando, né, desmistificar. A gente levar o Mais nosso uma pergunta lado aqui, também. antes de encerrar o nosso episódio, que é uma pergunta que normalmente eu faço pros convidados, eu não fiz pra vocês nos outros episódios. Qual nacionalidade ou qual grupo, né? Porque hostel a gente encontra gente do mundo inteiro, vários países, lugares. Qual o povo, assim, que normalmente vocês acharam que é um povo um pouco mais antipático? Europeu. Ok, o meu é europeu, mas em algum país específico? Ai. Franceses, ingleses, meu Deus, eles são pessoas muito difíceis. E fechadas, né? Muito fechadas. Mas eu descobri, ao longo das minhas jornadas pelo mundo, que eu acho que os holandeses são os europeus legais. E eu até falei isso pra alguns holandeses que eu conheci, pelo menos os que eu conheci ao redor do mundo, né? Muito fofos, abertos, querem te conhecer, querem saber. Quando eu tava, né, eu já fui pra Londres pela empresa que eu já trabalhei, e aí me conectando aí com vários europeus, né, no ambiente de trabalho, eu ficava impressionada com a falta de interesse de saber algo sobre nós. Assim, não tinha nenhum interesse. Tô. Enquanto a gente, nossa, né, geralmente brasileiros, nós somos muito abertos, a gente quer saber, meu Deus, você é de Sim. outro lugar e tal. Nenhum, assim, era genuíno a falta de interesse, É verdade. de desprezo E deles. você, Jaque, o que você achou? Certamente na Europa. Europa. Principalmente alemão. Eu achei Ai, assim, alemão. alemão, Eles têm uma certa... debocham muito. Tem. Eu senti assim que normalmente os franceses nos grupos eles não gostam que você vá falar inglês com eles. Eu já tive alguns episódios de a gente conversar e não foi uma viagem não, eu falo com propriedade. Foram mais de 5 vezes assim que eles respondem você em francês, eles estão fora do país deles e eles não, às vezes não fazem muita questão. Eu fiz amizade com um francês Olha que eu só. tenho amizade até hoje, que ele foi assim algo totalmente longe do comum, né? Mas vê como que normalmente a mediana ela transita por ali mesmo, né? Europa e tal. europeu, eles Por têm isso que eu acho que eu reforço esses países que são países perigosos, entre aspas, eles são muito acolhedores, né? Muito, O muito, episódio muito. do Eduardo aqui falando do Irã, falando da hospitalidade deles. O episódio do Fantástico da Volta ao Mundo, ele falando do Afeganistão. Quando você fala Afeganistão, você fala assim... Imagino.
falou, cara, eu quero voltar pro Afeganistão. Eu fui em 3 casamentos no Afeganistão. Ele foi convidado para 3 casamentos. Eu tô voltando Olha pra Índia isso. agora em novembro pra um casamento enorme Aí, ó. também, dos meus amigos. É sobre isso que eu tô falando, Olha isso, entendeu? é verdade, sobre é isso isso que eu tô mesmo. falando, sabe? É você dar oportunidade para você sair do comum, né? Sim, total. E vocês estão aí para desmistificar isso daí, né? Exato. Meninas, Eu sempre eu tento quero- postar no conteúdo isso também, bastante coisa para as pessoas entenderem que é diferente, né? Não Sim. é o que todo mundo Eu vou tem pedir na para cabeça. vocês duas, ao final desse episódio, então, agora, olhem para a câmera, falem o Instagram de vocês, né? Divulguem aí o Instagram de vocês para as pessoas, mais uma vez, seguirem vocês, as que estão vindo no Spotify, que estão nos assistindo no YouTube, que vão ver esses cortes aqui no Instagram, tanto no TikTok, para a galera seguir vocês, porque eu vou falar, pessoal, é um know-how de viagens, assim, é uma coragem, e eu falo mesmo, a gente já... entrevistou tantas pessoas e tantas pessoas que eu já conversei, que eu já encontrei em viagens, assim, vocês são realmente diferenciadas e espero que vocês inspirem muitas mulheres. Mas, por gentileza, olhem pra câmera Assim e, esperamos. e falem, falem o Instagram de vocês aí. Tá certo. o merchan de Meninas, vocês. o meu é @viajo com alma, especificamente para mulheres que querem viajar sozinhas, que têm medo, que estão começando, ou que já têm experiência, mas querem organizar, planejar sem perder tempo. Estou aí para ajudar com todo prazer. Bom, e o meu é Lepavin, com M no final, e né, com o propósito, como eu trouxe, de inspirar mulheres a viajarem sozinhas, quebrar os estereótipos dos países e mostrar autenticidade. Espero que você se jogue também e bora viajar o mundão. Meninas, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Até breve.